Pera. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar o canal. Dá uma moral pro nego. Não custa nada, de graça. Vamos lá, pô. Olá, e aí pessoal? Tudo bem? Antes de eu começar a fazer vídeo, eu comecei a escrever um texto chamado Carta para a Sociedade. Só que antes de eu terminar esse texto, eu comecei a fazer vídeo. Quem for no meu canal vai ver que tem alguns vídeos, acho que são 4 vídeos, que são do ano passado. E esse ano, devido a esse ano de 2020, que tá, né? Pra mim tá sendo, acho que eu nunca vi um ano tão terrível e tanto acontecimento ruim assim. Então, dentro de metade do ano, né? Já foi praticamente. E eu quero trazer essa carta, esse texto que eu fiz aqui pro canal. E hoje o que eu quero falar é sobre o caso da menina que foi abusada, de 10 anos, abusada pelo tio. Mas eu queria falar antes desse texto, para já avisar quando vir esse outro vídeo. E para ter um grande entendimento, uma visão melhor. Antes de mais nada, gente, a gente está vivendo dentro de uma sociedade doente, uma sociedade problemática e que cada ano que passa fica mais doente ainda. Eu não tô aqui, a abordagem desse vídeo não é para falar sobre o procedimento de aborto, mas sim para falar da menina, desse caso em específico. Não tô aqui para julgar isso, mas sim para falar da menina, porque eu tô vendo muita gente julgando, falando, mas o mais importante é a situação dessa família, dessa menina. Acho que o que mais importa no momento é como que tá essa menina, porque ela é criança sim, mas ela tem 10 anos, ela já tem uma noção da vida, ela já tem um entendimento ali, e ela parece que começou a ser abusada faz um bom tempo. Não foi ontem que ela começou a ser abusada. Então, eu acho que a parte mais grave desse caso é isso. É o caso do abuso dessa menina. Como é que tá a cabeça, sabe? Eu acho que em vez da gente se preocupar com a questão do aborto, a gente tem que se preocupar com a questão de como é que essa menina vai viver daqui para frente. Antes de mais nada, a gente tinha que ver como é que tá a situação, a saúde mental dessa família, a saúde mental dessa menina. Como é que ficou? Porque quem não sabe, cara, pra mim, eu acho que abuso sexual é uma das piores coisas que tem no mundo e que aflige muita mulher. Que pra mim não é só um abuso, pra mim é uma tortura. Devia se enquadrar como tortura também. Porque eu acho que vai muito mais além do que só o abuso. Isso aí deve estragar a mente de uma pessoa, no caso dela como criança, mas no caso das mulheres. Cara, se destrói uma mulher, desconstrói, isso aí é terrível. Isso devia ser considerado 2 crimes, não só o de abuso, mas sim o de tortura. Então, pra mim, o cara tinha que pegar uma pena boa aí, viu? Ou pra mim, pro resto da vida, de preferência. Mas eu tô vendo muita gente questionando essa questão do aborto. Cara, a gente não no momento a gente tem que estar questionando como é que tá essa criança, como é que tá essa família. Me parece que o cara já foi preso. Acho que isso era o ponto de partida onde a gente devia estar mais preocupado. Na Bíblia diz que a gente tem que cuidar das viúvas e das crianças. E, logicamente, tem que entrar um pouco no termo da questão do aborto. Eu sempre falo que a gente está errando faz milênios, né? Uma das coisas que é cuidar das crianças, dos idosos e das viúvas, que é a obrigação de todos, da sociedade. E inúmeras coisas que estão ali dentro. Quando eu falo da Bíblia, gente, eu estou falando da Bíblia, eu não estou questionando religião. Cada um tem a sua, cada um segue a sua, eu respeito.
Eu não defendo placa de igreja, tá? Antes que fique mais claro, eu não tô aqui defendendo placa de igreja, eu tô botando a minha opinião pela experiência cristã que eu tenho. Eu estudo a história, né? Ao longo da história no mundo, né? E cada dia que a sociedade está mais doente, é óbvio que cada dia a sociedade está mais longe de Deus, dos ensinamentos de Cristo. Isso é só cego no que não vê. E são milênios de coisas erradas, anos de coisas erradas, para a gente querer agora resolver com uma criança. Então, antes da gente questionar o fato isolado dessa criança, primeiro que é constitucional. No caso do estupro, o aborto. Já começa aí, é constitucional. E no caso do estupro, cara, eu acho que não tem cabimento, sabe? Eu acho que nesse sentido é uma das poucas coisas que eu concordo com a nossa Constituição é isso. Eu acho que não tem que discutir. Primeiro porque é uma criança que foi violada, que foi torturada. Então não tem que discutir. Quem tem que decidir isso é o pai, que a mãe dela, a família dela que tem que decidir. Não cabe a ninguém. Porque é muito fácil a gente falar dos outros. E quando é a gente? Entendeu? Eu falo por mim. Eu sou pai de 2 filhas. E se acontecesse isso com as minhas filhas, é óbvio, eu falei até errado, que eu optaria pelo aborto. Isso aí não pensaria 2 vezes. E falando em pecado, cara, aborto é pecado? Que seja aborto pode ser pecado, mas quantos pecados não tem aí que as pessoas estão cometendo diariamente? Sabe, tem uma passagem na história de Cristo que fala: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então não cabe nós a julgar essa família em decidir, né? Eu não estou muito a par da notícia, eu peguei um pouco por cima, me parece, porque eu vi agora de manhã no Face, e o cara foi preso. O que cabe a nós, como sociedade, é entender a cabeça essa criança foi torturada. Sabe? A gente devia estar orando pela essa família, estar orando pela essa criança, para que eles tomem a decisão que eles acham correto. Não ficar julgando. Então essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião contrária, de boa. Eu respeito essa opinião. Essa é a minha opinião. Entendeu? Acho que a gente tem... são milênios de erros para querer corrigir agora em cima de uma situação. Então toda mulher que é estuprada não pode, é obrigada a ter filho. E o pior é fazer disso um palanque político, velho. Acho que é o pior de tudo. Isso é sujo demais. É muito sujo. Sabe? Querer usar isso como palanque político. Cara, isso não é uma questão de política. Isso é uma questão grave dentro da sociedade. A política tem que faz parte da sociedade, porque a política é governada por pessoas que fazem parte da sociedade. Se agem diferente, mas... todo mundo é brasileiro, todo mundo faz parte desse mundo, e a merda vai espirrar em todo mundo quando começar a voar. Que ainda não tá ruim, tá? Pra mim ainda não tá ruim, pode ficar muito pior do que tá. Enquanto a gente se afastar mais de Deus, a tendência é só piorar. Isso aí tá na Bíblia. É só você pegar a Bíblia lá, em vez de ficar olhando fofoca na internet, e ler Apocalipse, de vez em quando lá. Você vai começar a achar certas coisas, você fala, nossa, você vai ficar até meio assombrado. Tá tudo escrito lá. É só ir lá e ler. É só você entender uma coisa, gente. Se você segue uma religião, tudo bem. Mas é o que eu sempre falo. Não custa você também. Não adianta você ser cristão dentro da igreja e fora dela não é. Aí é fácil ser cristão. Dentro da igreja é cristão, fora da igreja não é. Então, cara, pega a Bíblia e vai ler um pouco. Tenta entender a humanidade. Entenda que a humanidade está doente. E essa doença, eu não estou me excluindo dessa humanidade como se fosse certinho. Mas essa doença é culpa de todos nós. Se isso está acontecendo, é culpa de todo mundo. Não é da política, não é só da sociedade, é de todos. Todo mundo tem culpa. Na Bíblia diz que a gente não deve ter relação antes do casamento. Quem não tem? Quem nunca teve? Quem não faz? Por isso que eu me falo que eu me incluo também nessa situação. Tem tanta coisa que fala na Bíblia e que a gente comete erros. Só que isso vai se agravando, se agravando, se agravando. Uma hora a conta chega. E esse não é um caso isolado. Essa é uma criança. A gente está falando de uma criança que foi abusada. Cara, tem muita criança que já foi abusada por tio, por avô,
por pai, por vizinho. Parece que o pessoal tá assustado com o que aconteceu. Cara, isso aí tá acontecendo há milênios no ano. Não começou nessa menina não, gente. Então vamos parar de ficar falando, sabe? De ficar usando isso aí como palanque. Cara, vamos orar para essa menina, vamos orar para essa família. É muito mais importante do que ficar falando, julgando o que é certo e o que é errado. A gente tá errando foi milênio, não é ser agora em cima dessa menina que a gente quer consertar os erros. Então essa é a minha opinião. Se você tem opinião contrária, amém, eu respeito também. Não tem problema nenhum. Como eu falei, o intuito do meu canal a base do canal é respeito. E essa é a minha opinião. Se você tem opinião contrária, se você acha que eu estou errado, é a sua opinião e eu respeito. A minha opinião é essa. E é por isso que eu criei o canal, para dar a minha opinião. Mas eu respeito a sua, desde que você coloque de uma forma respeitosa. Então a gente tem que entender que a sociedade está doente e parar de ficar botando um problema mental em bandido, em criminoso. O criminoso pode ter problema mental? Pode ter problema mental, mas ele é criminoso. Ele tem que ser preso, ele tem que ser retido, ele tem que estar fora da sociedade. Essa é a verdade. Ah, mas tem que ver que ele tem... Eu tô vendo que ele tem problema mental. Tem que ser tratado? Tem. Mas, cara, eu não acredito. Dificilmente, dependendo do problema que ele tem, ele vai se regenerar. E para ele se regenerar, ele tem que estar fora da sociedade. Ele tem que ser preso. Primeiro, a gente tem que julgar o crime. Depois, em segundo, depois que ele estiver preso, retido, agora vamos tratar do problema psicológico. Não ao contrário. É uma das coisas que eu tinha vontade de falar também. Porque estuprador... Não, ele pode ter problema psicológico. Porque eu também acho que não é normal o cara estuprar uma criança de 10 anos. Mas ele tem que ser retido, ele tem que ser preso e criminalizado como bandido. Não podemos tirar a parte que ele é doente mental. Mas primeiro a gente tem que julgar e prender. Foi julgado, foi preso. Agora vamos tratar o problema mental. O que ele tem? Ele tem um distúrbio mental? Aconteceu quando? Porque a gente tem que entender que tem gente que não tem problema mental, não. Finge de louco para comer o cu do coveiro. Finge de morto, quer dizer. E para que a gente saiba disso, a gente tem que separar esse cara. Esse cara tem que ser julgado, ele tem que encarar a realidade. Porque às vezes a pessoa só toma consciência quando encara a realidade. Aí ele vai ver a merda que ele fez. Então, a minha opinião é essa. Se você tem uma opinião contrária, né? Mas eu acho que a gente devia estar orando para essa família e para essa menina. Porque, olha, é uma devastação muito grande o abuso. E é uma tortura muito grande que essa menina vai passar pelo resto da vida dela, junto com a família. E o pior, ela é da família dela. E isso acontece, cara, ó. A gente às vezes fala desses jornais banalistas que ficam sensacionalizando. Cara, é só uma hora você parar pra assistir. O que você vê de tio, pai, avô, vizinho, estrupando. Cara, isso aí tem... O pessoal parece que descobriu isso agora, né? Parece que aconteceu agora. Cara, isso tá acontecendo... E onde você tava? Você não viu que isso tá acontecendo faz anos, séculos no mundo? Eu acho que você tava o quê? Dormindo? É possível. Então, gente, eu acho que a gente devia parar e pensar um pouquinho antes de ficar julgando. A gente tem que olhar dentro da casa da gente. A gente tem que se pôr na situação e que a gente toma, qual seria a decisão verdadeira que nós tomaríamos numa situação como essa. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo o texto que eu falei.